Então, galera, vamos lá, olha só. Essa aula aqui de hoje, nós vamos começar a matéria de ponta e reta, certo? E aí o que nós faremos aqui? Basicamente, 3 tópicos aqui. Divisão de segmento, cálculo de área e equação da reta, o comecinho, tá certo? Eu acho que sem equação da reta, é bom vocês focarem aqui no nível 1 só até talvez a 18, né? E no nível 2 só aqui até talvez a 11, né? Mas, enfim, eu vou falar um pouco de equação da reta também hoje. Então, divisão de segmento numa razão dada. Eu tenho uma figura aqui, ó. A, B, né? 2 pontos. Tem um ponto P lá no meio, de forma que AP sobre PB é igual a K, né? Ou seja, imagina que eu tenho as coordenadas dos pontos A e B e que eu quero achar o ponto P, as coordenadas do ponto P, tais que essa divisão aqui de P sobre o segmento AB é feita na razão K, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, AP, né, é igual a K vezes PB. Aqui eu estou falando de números reais positivos que representam as medidas dos segmentos, né? Mas, se eu olhar para a posição relativa, bom, o P está no meio do segmento AB. Isso quer dizer que os segmentos AP e PB estão na mesma direção, né? Então eu posso pensá-los como vetores. Realmente faz sentido escrever, por causa da orientação dos vetores, que o vetor AP é igual a K, que é positivo, né? Esse K aqui eu estou falando que ele é maior do que zero. Ele é igual a K vezes o vetor PB, certo? E aí como é que eu faço as contas com as coordenadas? O vetor AP, vocês vão de lembrar que é B menos A, né? E esse aqui é K vezes B menos P, certo? Eu estou usando a letra do ponto para representar o parzinho de coordenadas dele. Outro detalhe, nós não estamos mais no espaço, nós estamos no plano, tá? Que agora é geometria analítica, né? Mas isso aqui também funciona no espaço, do mesmo jeito. E aí, quando você faz essa conta direitinho, você fica com K mais 1 multiplicando o P igual a mais K vezes B. Essa conta funciona melhor feita na prática, né? Com exemplos de verdade. Mas aí eu posso falar o seguinte, o P é uma combinação convexa, né? A gente chama assim, quando a soma dos coeficientes é 1 e eles são positivos, né? Você vai ver que o P é essa combinação convexa aqui dos coeficientes, dos pontos A e B, né? Ele está no segmento AB. Então, nós vamos usar isso, por exemplo, para encontrar ponto médio, né? Porque com ponto médio, né, quando eu quero o ponto médio do segmento, quem é esse K? É exatamente 1, porque AP mede o mesmo que PB, né? Se eu fizer K igual a 1 aqui, você vai ver que o ponto médio é, vou até chamar de M, né? A mais B sobre 2, tá certo? Então, uma coisa que você pode fazer para praticar isso, caso você não esteja tão seguro, é fazer 2 questões do nível 1 que eu ainda não cheguei a recomendar, que são 8 e 9, né? Se você não estiver totalmente seguro quanto a saber dividir um segmento numa dada razão, existem essas 2 questões aqui, tá bem? Você pode praticar com elas. Também tem o caso em que o ponto P está fora do segmento, e aí você não vai fazer com AP e PB, porque eles não vão ter o mesmo sentido, você vai fazer com AP e BP, certo? É só inverter um dos vetores, caso o ponto P esteja fora do segmento. Quando você tem um triângulo e você quer encontrar o baricentro dele, o que acontece? Tem aqui, ó. Eu não sei se vocês enxergam até onde eu estou escrevendo, né? Vou fazer um esqueminha aqui, ó. Como é que eu vou encontrar o baricentro de um triângulo
dadas as coordenadas dos três vértices que eu vou chamar de A, B e C, né? É fácil lembrar a fórmula, mas a dedução em si é interessante para essa coisa de dedução de segmento, né? Se você tem um ponto médio aqui, né, que é o ponto médio do lado aqui, você traça a mediana, né? E você pega aqui o baricentro que está em cima da mediana, você vai se lembrar o seguinte, que o baricentro divide a mediana na razão 2:1, certo? Então, o baricentro divide a mediana na razão 2:1 e a gente sabe que o M é metade de A mais metade de B, certo? Então, uma conta que você pode fazer aqui é o seguinte, o vetor AG, nesse sentido, é o dobro do vetor GM. Então, eu posso escrever AG como vetor é o dobro do vetor GM. Quem já viu a fórmula do baricentro sabe o que sai daqui, né? G menos A é igual a 2M menos 2G, certo? Então, 3G é igual a A mais 2M, né? Só que 2M era isso aqui, né? A mais B sobre 2. Então, 3G vira A mais B mais C, você vai ficar com isso aqui. G igual A mais B mais C sobre 3. Beleza? Então, precisei das coordenadas do baricentro, é só fazer a média das coordenadas dos três pontos. Estamos tranquilos? Também é possível, além do baricentro, fazer um outro que é interessante também, que é o incentro, né? Então, nós vamos fazer por um procedimento análogo o cálculo das coordenadas do incentro. Né? Se eu fizer muito baixo, os amiguinhos não vão enxergar. Dá para fazer o cálculo das coordenadas do incentro. Mas aí, dessa vez, eu não vou precisar só das coordenadas dos pontos. Eu vou precisar o M é B mais C sobre 2. Ah, sim. Nessa figura, ele é B mais C sobre 2. Né? Aqui em cima eu tinha escrito com relação a uma figura que já estava apagada. Então, isso aqui já não é mais daqui, certo? É só a média dos dois pontos B e C. 2M é B mais C, tá correto, obrigado. Mas é porque eu tinha escrito para outra. Né? Enfim. O que acontece é o seguinte. Eu vou chamar de Bzinho e Czinho, né? Aqui, esses dois pontos. Essa medida aqui dentro toda eu vou chamar de Azinho, né? E aqui dentro eu tenho uma bissetriz e eu tenho o ponto I, tá certo? E tem o pezinho da bissetriz que eu vou chamar de D, tá bom? Então aí, a conta vai ficar mais ou menos a mesma coisa, tá? Porque eu sei também a razão em que o D divide o lado BC, então eu consigo achar D. E eu sei também a razão em que o I divide a bissetriz a D. Então eu vou conseguir achar as coordenadas do I, certo? Como eu vou fazer isso? Bom, primeiro observe que pelo teorema da bissetriz interna, tá? A razão de BD para DC é igual à razão entre os dois lados aqui, né? O AB e o AC, ou seja, Czinho e Bzinho, correto? Então, eu vou ter Bzinho vezes BD é igual a Czinho vezes DC. Isso aqui, por enquanto, eu estou falando só na medida dos segmentos. Para eu transformar em vetor, eu tenho que observar cautelosamente o sentido, né? Mas BD e DC apontam para o mesmo lado e tem a mesma reta suporte, certo? Então, eu estou tranquilo para transformar isso aqui numa equação vetorial, certo? Então, fica assim, B vezes D menos B é igual a C vezes C menos D. Faz sentido? Então, se eu abrir essa conta aqui toda, né? Isolo o D para cá. O D grandão aqui vai ficar multiplicado por Bzinho e Czinho, né? Então, Bzinho mais Czinho D é igual a
Bzinho, Bzão, mais Czinho, Czão, certo? Isso é uma informação útil, guarda ela aqui. Tá? Eu sei o D, que é o pezinho da bissetriz, em função do B e do C e das medidas dos lados. Certo? Aí agora, eu vou fazer outros dois teoremas da bissetriz interna. E eu vou ter que desenhar outra figura porque a minha ainda está um pouco poluída ali, né? Mas, o que vocês vão ver, se eu fizer o teorema da bissetriz interna aqui, né? Tem o ponto I, tem o A, o B, o C. Porque vocês vão se lembrar que o I é o encontro das três bissetrizes. Então, isto daqui é uma bissetriz, isto daqui é outra bissetriz, certo? Então, eu posso falar pelo teorema da bissetriz interna. Teorema da bissetriz interna. Que a razão de AI para ID no triângulo ABD, ela é o mesmo que AB sobre BD, né? Ela é o mesmo que AB sobre BD. E olhando para o triângulo ACD, ela é o mesmo que AC sobre CD, por causa da segunda bissetriz lá, né? A segunda bissetriz que eu escrevi, vermelhinha ali. AC sobre CD, certo? E aí aquele truque algébrico que em algum lugar vocês já aprenderam, mas que não é sempre óbvio, né? Se você tem uma igualdade entre frações, o que você pode fazer? Igualar isso à fração, que é soma cujo numerador é soma dos numeradores e cujo denominador é soma dos denominadores, certo? Posso fazer isso, não posso, gente? Somar aqui em cima, somar embaixo? Sim? Vamos lá. Então, AI sobre D acaba sendo igual a quê? Bom, AB mais AC é Bzinho mais Czinho, já apaguei aqui, né? E BD mais DC é o A, né? Então aí, A vezes AI é igual a B mais C que multiplica o ID, né? E, de novo, prestando atenção na orientação, o AI está para o mesmo lado que o ID, né? Então, na mesma reta suporte. Então, eu posso transformar isso aqui numa equação com vetores, certo? Sempre observando direitinho o sentido, né? Então, A vezes I menos A é igual a B mais C que multiplica D menos I, né? Então, AI menos Azinho, Azão, parece genética isso aqui, né? Azinho, Azão é igual a B mais C D menos B mais C I. Mas olha que sorte! Hã? Então, AI mais BI mais CI, quando eu juntar para lá, né? A mais B mais C, tudo aqui multiplicando o I, é igual a Azinho, Azão, que estava aqui, eu vou jogar para lá, mais isso que está no quadradinho aqui, certo? Que é Bzinho, Bzão mais Czinho, Czão. Ó, que legal, né, gente? Pronto, aí eu tenho a fórmula do incentro. Tá? Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, mais Czinho, Czão, sobre Azinho, mais Bzinho, mais Czinho. Tranquilo? Então aqui, meu amigo, imagina que você tem um polígono que tem uma área S que você quer saber qual é, tá? E aí tem uma continha que dá para fazer para achar essa área bem rápido, que é o seguinte: essa área, ela é metade desse dispositivo aqui, ó. Você vai pegar o ponto 1, né, P1, você vai colocar as coordenadas dele aqui em cima, x1, y1, vai pegar lá o ponto 2, você vai ter que seguir na ordem do perímetro do polígono, tá? Etc.
Lá no final você vai colocar, aqui tem 7 pontos, né? x7, y7, não esquecendo de repetir o primeiro ponto, tá? Então, duas coisas fosforescentes aqui nessa conta. Primeiro, não esquece que tem um meio multiplicando aqui. Segunda, não esquece que tem que repetir o primeiro e o último, né? O primeiro tem que ser igual ao último. E terceiro e mais importante, como que você faz essa conta, né? Por que repete o ponto? Porque precisa... Porque você tem que... Como é que eu explico isso? Porque isso aqui, para você demonstrar que isso funciona, uma maneira é usar produto vetorial, certo? Feio, concordo, é feio. Eu também sou feio, estou aí até hoje. Mas é assim que faz a conta, ó. Vamos lá. Você tem que fazer assim, ó. Você faz os produtos todos aqui para baixo e aí responde a sua pergunta por que eu tenho que repetir aqui embaixo, né? Porque eu vou precisar fazer x1, y2, x2, y6, z, todos os produtos desse tipo, né? E depois, para o outro lado, eu vou fazer com sinal negativo. Tudo isso mantendo dentro do módulo. Tá. Eu acho que é mais interessante fazer isso pensando num exemplo. Então vamos fazer logo a questão, já vou pegar aqui, deixa eu ver, cadê? 14 do nível 1, tá? Então vamos lá, ó. Já para vocês verem como isso funciona. Nível 1. Se bem que a 14, né, eu podia fazer a questão 18, que é um polígono muito louco. Não sei. Deixa eu fazer a 14. A 18, vocês... 18, vocês... Falei que eu ia fazer a 14. A 18, vocês... brincam aí depois. Tá? Mas o que me diz a questão 14? Essa fórmula funciona só em polígonos estrelados? Bem lembrado, tem esse detalhe, né? Ela só funciona para aqueles polígonos que forem... Como é que eu explico o que é um polígono estrelado? Existe um polígono tal que existe um ponto aqui, por exemplo, esse, né? Do qual você possa enxergar todos os outros pontos, né? Então você pode enxergar para cá, 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 né? Não precisa ser convexo. Ele pode ser estrelado. Estrelado é, assim, convexo é um caso particular de estrelado. O que é um polígono ser convexo? É que qualquer ponto enxerga diretamente qualquer outro ponto. Polígono ser estrelado existe um ponto que enxerga todos os outros pontos. Tá? Então, convexo é um caso particular disso aqui. Convexo funciona também. Tá? Mas isso aqui, para funcionar, você precisa de um ponto que enxergue todos os outros. Tá bom? Então, o que acontece aqui é que vamos fazer a questão 14. 14 do nível 1, olha aí. Então você tem 4 pontos: 0, 2, 0, 1, 2, 2 e 2, 8. O D vai ficar meio forçado aqui. Tá. Então seu sonho é descobrir em polígono côncavo. O que é um polígono côncavo? Acho que você quis dizer não convexo, né? Depende. Por exemplo, isso aqui definitivamente não é um polígono convexo. Pergunta, dá pra fazer se for, sei lá, um chifrinho do Batman, assim, né? Porque esse chifrinho do Batman certamente não não, só precisa caprichar mais nele, né? Sei lá. Isso aí certamente não é estrelado, né? Não sei se dá. Tá? Não sei se dá.
Mas se você encontrar uma estrovenga dessa na prova, é muito melhor você dividir em pequenos polígonos estrelados, né? Dificilmente você vai ter um problema muito grande com isso. Enfim. Então eu quero ponto P no eixo das abscissas, de modo que a área de PCD seja igual ao dobro da área do PAB, né? Então eu preciso aqui de um ponto, da forma da área não teria que estar multiplicada por meio só se for triângulo, não? Não, qualquer polígono. Então eu tenho um ponto P aqui, de coordenadas x e 0, tá bom? E aí eu vou ter que calcular essas duas áreas, do PCD. Ih, tá sem tinta já. E do PAB. Né? Como eu vou fazer isso? Faz o dispositivozinho feliz lá, né? A área do PCD é você fazer metade de, por exemplo, pega o ponto P para repetir, porque ele tem uma coordenada 0, né? Prática. Então fica x0, 22, 28, x0. Se eu errar a conta, vocês me contem. Isso aqui é metade de, aí eu vou fazer 2x, 16, 0. Aí agora, sinal negativo. 0, 4 e 8x. Menos 0, menos 4, menos 8x. Certo? Então aqui fica 12, módulo de 12 menos 6x. Né? Então é módulo de 6 menos 3x. Pronto. A área do PAB vai ser a mesma ideia, né? A área do PAB é igual a metade de x0, aí eu ponho o A, ponho o B, né? 0, 2, 0, 1, vai cortar um monte de coisa. Então, produto nesse sentido aqui, 2x, 0, 0, né? Eu repito aqui, meio módulo de 2x mais 0 mais 0, 0, 0 e x, então menos só esse cara aqui que não vai anular para o produto do outro lado, né? Menos x. Isso é módulo de x sobre 2, certo? Então eu vou ter que comparar esse cara aqui com esse cara aqui lá na outra equação, né? Então eu quero o PCD igual ao dobro de... Só vou escrever para cima aqui de novo. Vai ficar aqui módulo de 6 menos 3x igual a 2 vezes o meio módulo. Então é próprio módulo de x, né? Dá para dividir em casos, quando você tem uma equação modular. Dá para levar ao quadrado também que o módulo sobe, mas eu vou dividir em casos. Então, uma possibilidade é que o 6 menos 3x seja igual ao próprio x, e a outra possibilidade é que o 6 menos 3x seja o simétrico de x, né? Nesse caso aqui a gente vai achar x igual a 3 meios, e nesse outro caso aqui a gente vai achar x igual a 3, né? Então esses dois casos funcionam, certo? Então, pessoal, uma maneira interessante de ver a equação da reta é a seguinte: tenho aqui uma reta determinada pelo ponto A pelo qual ela passa, né? E eu quero saber as coordenadas x e y desse ponto P. Tá? Então eu vou fixar para ela um vetor normal n de coordenadas A e B, e aí os pontos que pertencem a essa reta são justamente os pontos P, tais que o AP é um vetor ortogonal ao n, né? Então AP vezes n é igual a zero, produto escalar aqui, tá bom? Então eu posso fazer P vezes n menos A vezes n é igual a zero, tá bom?
Então, o que acontece aqui? O P escalar n é AX mais BY, correto? É o produto coordenada a coordenada. E eu vou chamar esse cara aqui de C, né? Porque ele é constante, né? O vetor n normal reta está dado e o ponto A fixado ali também, né? Então, o que acontece aqui é o seguinte: AX mais BY mais C igual a zero. Então, já para vocês ficarem cientes de que quando eu tenho uma equação geral, isso aqui é a equação geral da reta. Tá? Quando eu tenho uma equação geral na forma AX mais BY mais C igual a zero, o que esse vetorzinho AB representa é exatamente o vetor normal da reta. Então, isso é útil você ter em mente para certas aplicações, como aqui nós vamos fazer na questão 30 do nível 1 em breve. Tá bem? Agora, tem equação reduzida também. Tá? E a ideia da equação reduzida é a seguinte: tem lá uma reta, né? Você vai olhar para o ângulo que essa reta forma aqui com o eixo X, vamos chamar de... Vamos chamar de alfa, né? Vamos chamar de alfa esse ângulo aqui. O que acontece? Se você tem um ponto A e um ponto B dessa reta, né? Se você traça uma paralela aqui, se você traça retas aqui, segmentos aqui paralelos aos eixos, você tem um triângulo retângulo, né? E aí esse ângulo alfa passa para cá também, né? E aí é o seguinte, esse camarada aqui, o comprimento dele é ΔY, né? É o Y do B menos o Y do A. E o comprimento desse camarada aqui é ΔX. É X do B menos X do A. Então, tangente de alfa, ele é igual a ΔY sobre ΔX, tá? Que é o que eu vou chamar às vezes de M, né? Isso aqui é o famoso coeficiente angular da reta, tá bom? Essa reta, no caso, vai ter, vamos dizer assim, se você dá um ponto inicial x0, y0, né? Y menos y0 sobre x menos x0, ele é exatamente m, né? Então o que vai acontecer com essa reta aqui vai ser y igual a mx menos mx0 mais y0, né? A gente geralmente chama esse